Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Igor e sejam bem-vindos a mais um vídeo novo no nosso canal. E hoje, gente, como vocês sabem, a gente está num espaço novo, então hoje eu vou começar a selecionar algumas plantas que vão ser as nossas matrizes. Então delas eu vou tirar mudas, eu vou replantar, vou utilizar várias técnicas de reprodução das suculentas e vou mostrar isso tudo passo a passo para você. Então fica até o final do vídeo que vai estar super legal. Ah, e se você é novo por aqui, não esquece de deixar aquele like e também se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho. Para começar, eu vou preparar o substrato, tá bom? Então tô indo lá buscar os materiais para preparar e também vou pegar as mudinhas e mostrar elas para vocês. Então o primeiro passo, gente, é preparar o substrato, né? Aqui eu já tenho a perlita, a casca de arroz e o nosso composto que a gente usa. Então eu vou fazer a mistura aqui para vocês antes de replantar as nossas suculentas. Então eu vou usar essa bacia, né, para fazer a mistura do nosso substrato. E a proporção que eu vou usar, gente, é 2 partes desse composto já pronto, tá? Então aqui, por exemplo, uma concha, 2 conchas, certo? 2 partes para uma parte de casca de arroz, então a concha bem cheia, e uma parte de perlita. Então quando a gente fala uma parte, é do recipiente que você tem. Por exemplo, se você vai usar um vasinho para fazer a mistura, então você usa 2 vasinhos do composto, 2 vasinhos da casca e 2 da perlita. Então aqui não tem muito segredo, né, gente? Fiz um substrato bem leve, que não compacta, né? Então você pode apertar aí que ele não vai formar torrões. Ele é bem levinho, então para essa época de chuva vai drenar bem a água, não vai ficar com água acumulada. Então vai ser muito importante isso, porque essas plantas vão ficar ao tempo, tá bom? Então ficou assim o nosso substrato. Então aqui eu tenho as nossas primeiras plantas, né, que vão servir como matrizeiro. Essa daqui já era, né, que é uma Graptoveria jadeíta, porém eu tenho que trocar o substrato dela, que não tá no nosso substrato, tá bom? Aí aqui a gente tem uma orelha de Fiona, tem o Sedum Golden, está no potinho 7. Aqui a gente já vai fazer um processo nele, né? Além de replantar. E também tem a Letícia, que fica muito linda quando cultivada ao sol pleno. E ela também se reproduz muito facilmente, gente. Essas duas Graptoverias aqui, a Jadeíta e a Letícia, elas se reproduzem facilmente por esses brotinhos que elas soltam. Então basta você ir cortando essas mudinhas e colocando ela sobre o substrato, que ela vai nascendo. Então é super simples. Agora eu vou fazer o replante para vocês. Então, gente, né, eu tive que fazer toda a retirada do substrato, porque estava bem ruim. Vocês podem ver que estava numa cuia de plástico, então dá para replantar nela, porém eu vou ter que lavar e lavar bem ela para poder utilizar. Então aqui tá os brotinhos que eu retirei da jadeíta e agora eu vou mostrar uma coisa bem legal para vocês, que é a reprodução dela, né? Então vocês vão reparar aqui, ó, que tem 2 cabeças, né? Uma maior e uma menor, que provém desses brotos laterais que ela solta. Aqui, gente, eu já posso cortar, tá? Bem no meio aqui e colocar por cima do substrato, que eu já vou ter uma nova mudinha. E assim você vai repetindo o processo para os novos brotos que vão surgindo e crescendo. E aí com o tempo, conforme você for observar, você terá muitas e muitas mudinhas dela. Então vou lavar ali o vaso e já vou replantá-la. Então agora eu já lavei. E uma coisa bem legal que vocês podem fazer também é pulverizar um álcool, né, líquido, e esperar secar, né, para depois replantar, que aí esteriliza bem, dependendo da condição que tiver o seu vasinho, né? Você pode utilizar detergente neutro também para lavar. Então aqui eu vou encher com um substrato e aí vou começar a colocar as mudinhas, né? Aquele brotinho que eu falei para vocês, eu só fiz o corte, né, no caulezinho dele. Pode ver que ele já tem até raiz própria. E aí basta você colocar sobre o substrato assim e tá pronto. Só ir fazendo esse processo que você vai multiplicando a sua jadeíta. Eu ia colocar todas juntas, porém essas cabeças que estão maiores eu coloquei no pote 11 separado, tá bom, gente? Então aqui ficou as menores e as maiores eu coloquei no pote 11 separado, com exceção dessa, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês como é fácil retirar o bracinho, né, que cresce. Então com a própria mão você pode quebrar, né, o galinho dela, ó. Fazer um cortezinho bem retinho, né? Ou você pode usar uma tesourinha se você não tiver seguro. E esse bracinho que eu tirei, eu vou colocar aqui, arrumar um espacinho aqui no substrato e deixar ele sobre o substrato.
E aí é só esperar enraizar e crescer. E assim você vai multiplicando ela muito rapidamente. Agora vamos para essa lindeza aqui. Ela estava num potinho 7, eu tirei todo o substrato dela. Então vou colocar ela num pote 11, um pote maior. E aí eu vou deixar ela ao tempo também. E conforme ela for crescendo, ela dá vários bracinhos laterais, né, gente? Então conforme esses bracinhos forem crescendo, eu vou decapitá-los e vou colocar em volta do vaso. E eles vão crescer também uma nova muda. E conforme a gente faz um corte em cada bracinho dela, isso estimula o crescimento de novas mudas nesse próprio bracinho que nasceu. Então isso faz com que acelere o processo de multiplicação dessas plantas. Então vou fazer ela agora, colocar no substrato. Não tem segredo, tá bom, gente? O substrato pronto aqui já facilita, né? Então eu tô pegando um potinho já lavado, que eu já deixei no jeito, né, para fazer o replante. Vou apenas encher de substrato. Como não é um vaso tão grande e ele tem uma boa drenagem, esse substrato, então não é necessário fazer aquela camada de drenagem. Mas se você preferir, se ele for ficar por muito tempo no mesmo vaso, é bom fazer, tá bom? Então aqui sem muito segredo, a gente enche de substrato, posiciona a nossa planta e aí só vai completando, tá? Não vou apertar nem nada, só vou preencher mesmo com o substrato para deixar ela bem firme. Então vai ficar dessa forma aqui. E aí nesse potinho, como ele é um pouco mais alto que o normal, então isso vai deixar com que ele dure mais tempo nesse vaso. Então as suas raízes vão ter bastante tempo para crescer e bastante espaço também. E a casca de arroz e a perlita, por deixar esse substrato bem soltinho, então acaba que as raízes crescem muito facilmente. Então agora eu vou para esse Sedum Golden. Olha só, gente, nele eu já vou fazer um procedimento, tá bom? Se vocês repararem aqui, já tem um brotinho, então eu vou retirar essas folhas aqui do meio e vou fazer o corte, tá? Deixando só a parte de cima. Por que que eu vou fazer esse corte? Porque além de eu ter essa muda aqui em cima, eu também vou ter o caule que vai gerar e estimular o crescimento de novos brotos, tá bom? Então, além de acelerar o processo de crescimento de novos brotos, esses brotos que já tem, vai nascer mais rapidamente. Prontinho, já fiz o Sedum Golden, então ficou dessa forma, tá? O caule aqui que eu fiz a decapitação, a cabeça da planta tá aqui. E o que que eu fiz, gente? Eu tirei as folhinhas que estavam no meio, tá? Para mim conseguir aproveitar o caule dele. Então o caule dele tá aqui dentro do substrato. E essas folhinhas vou fazer o quê? Vou descartar? Não, vou colocar aqui no vasinho também e vamos ver se vai dar certo, porque vai ficar ao tempo. Então eu vou deixar as folhinhas em volta aqui do próprio vasinho dele e vai ter um berçário e várias formas de reprodução numa única cuia. Então ficou dessa forma e assim eu vou deixá-lo até enraizar tudo certinho, né? As folhinhas, a nova cabeça. E aqui vocês vão ver que nos próximos dias vão crescer novos brotos também. E agora vamos para essa lindeza aqui, que é a Letícia. Então aqui tem 3 cabeças, onde eu vou separar as 3, tá bom? Vou colocar em vasinhos diferentes e também já vou cortar esses brotinhos que estão nascendo, tá bom? Então vem comigo. Então aqui tá a mudinha, né? Tá o torrão dela, bem bonito, bem enraizado para vocês verem. Então aqui, gente, eu vou separar as 3 cabeças, tá? 1, 2 e 3. E essas 3 eu vou colocar em vasinhos separados para elas crescerem bem, crescerem saudáveis. Então aqui, como a raiz dela tá um pouquinho grande, eu coloco menos substrato no vasinho, numa altura que dê para caber todo o torrãozinho que ficou dela. E nesse torrão eu só completo em volta. Dessa forma aqui. Então eu repito o procedimento para as 3, né? Deixando sempre o espacinho para crescer o torrão da forma que ele já tá. Então, como ele tem bastante raiz, então para preservar ela, eu só encaixo, né, a planta. Você pode dar uma soltada também. E aí em volta você vai só completando com substrato novo, né? Então é bem simples o procedimento. Aqui você mede, né, a altura e só completa em volta.
E lembrando, se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar aquele like e deixa um comentário também do que você está achando desses novos conteúdos que a gente está trazendo aqui para vocês. Então ficou dessa forma, eu vou mostrar uma de pertinho para vocês. Ficou dessa forma, tá, gente? Então aqui você pode fazer a remoção também desses bracinhos que crescem lateralmente, tá vendo? Aqui é melhor ter o auxílio de uma tesoura, porque esse bracinho ele não é tão rígido igual o da Graptoveria jadeíta que eu mostrei no começo. Então aqui agora eu não peguei, mas com o auxílio de uma tesoura você pode ir cortando os bracinhos, que dá super certo também. E esse foi o vídeo de hoje, mostrei aí o replante das nossas suculentas, formas de multiplicá-las, e essas são as nossas novas matrizes. Como agora a gente tem bastante espaço, então vocês vão ver bastante vídeo de replante aí das plantas, e a gente vai ter bastante matriz aí para a gente conseguir reproduzir as nossas próprias mudas, e assim a gente consegue trazer um conteúdo bem legal para vocês. E eu espero que vocês estejam gostando do nosso novo conteúdo. Se vocês estão gostando, não esquece de deixar aquele like, compartilha com seus amigos que gostam de cactos e suculentas, e se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, pois isso ajuda muito o nosso trabalho, tá bom? Na descrição deste vídeo você vai achar o nosso site e os nossos contatos, onde vocês podem falar com a gente. A gente envia plantas para todo o Brasil. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!